a gente vai usar a Bíblia para poder estar levando quem era aquela mente inteligente que a gente falou do começo, né? A gente chegou à conclusão que realmente existe uma mente inteligente, né? E ela deixou a sua assinatura, a gente falou da assinatura, e agora lá em Gênesis, né? Em 1:26, no sexto dia, quando Deus criou o homem, ele disse assim: faça-se um homem a nossa imagem semelhante, conforme a nossa semelhança, né? E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Né? Isso está lá em Gênesis. Aí até eu faço uma observação: opa, façamos. Então a gente viu que existe uma mente inteligente, mas existe mais uma pessoa que estava junto na criação. A própria Bíblia já nos diz isso. Então, quem que estava lá no início com Deus? Né? A Bíblia já nos diz quem é essa mente inteligente, que é Deus, mas existia uma pessoa que estava lá com Deus. Próximo slide. Né? Então, lá em João 1:2, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, lá em João já nos fala do início, né? Como lá em Gênesis já nos fala do início, João também nos fala do início, né? Então, que no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. Ele reforça realmente que havia mais uma pessoa com Deus. E já nos fala que o Verbo, essa pessoa que estava com Deus, era o próprio Deus, estava com Deus no princípio. Então a gente ia ver duas pessoas, né? Olha que coisa mais complexa que João nos fala, né? E lá em Gênesis 1:2, a gente vai falar outra passagem agora, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui a Bíblia já nos dá três pessoas. Então existiu o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e estava com Deus no princípio. São duas pessoas. E nos fala que Deus tem um Espírito, e esse Espírito de Deus estava sobre as águas. Então são três pessoas, né? Então a Bíblia já nos revela que lá no princípio, quando a gente viu lá que realmente existe uma mente inteligente, ela nos fala quem é essa mente inteligente e que são três que estavam lá no princípio. Olha que coisa mais fascinante, né? Então agora eu só quero fazer uma pergunta, né? Como que a gente acha, o Gênesis provavelmente tenha sido escrito há 3.000 anos atrás, então como que uma pessoa poderia ter conhecimento de um Deus que é três, né? Da Trindade de Deus, né? Há 3.000 anos atrás, né? Isso aqui para mim já é conclusivo de que a Bíblia ela é inspiração divina realmente, porque como é que uma pessoa pode ter concepção de um Deus que é três em um, a unidade trina de Deus, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? A própria Santíssima Trindade, sem uma inspiração. Porque hoje, quando a gente fala de física quântica, que uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, isso buga a cabeça da gente. Opa, como que pode uma partícula estar aqui na direita e na esquerda ao mesmo tempo? E aí eu olho e falo, como uma pessoa 3.000 anos atrás, sem a inspiração de Deus, poderia ter revelado, ter falado alguma coisa assim, né? Então, como toda a Bíblia, desde lá do início até o Apocalipse, toda a Bíblia ela é lógica com sentido. Ela traz uma mensagem realmente única ali, que realmente nada se contradiz na Bíblia. Desde o início até o fim da Bíblia não existe contradição. Ela segue uma lógica, né? Então, realmente, sem a inspiração de Deus, realmente a Bíblia não teria sido escrita. Eu acredito fielmente que a Bíblia ela é uma revelação divina.